Quero falar agora sobre o Cruzeiro para contar que, mais uma vez, a saída de João Marcelo pode melar. Zagueiro que tinha negociações avançadas para se tornar reforço do Internacional por empréstimo. Essa não é a primeira vez que as partes negociam. João Marcelo quase se mudou para o Colorado no fim do ano, num negócio que envolveria o Vitão. O Vitão seria comprado pelo Cruzeiro do Internacional e, além de colocar um dinheiro, o Cruzeiro ainda cederia o João Marcelo na oportunidade de Vitão preferir jogar no Flamengo. Pois bem, nova negociação envolvia apenas a ida por empréstimo do João Marcelo para o Colorado. Mas, por conta do transfer ban, o Inter corre enorme risco de não conseguir contratar jogadores até 27 de março, quando se encerra a janela doméstica. Vale a lembrança de que esse transfer ban foi aplicado pela FIFA na semana passada por conta de uma dívida de 750 mil euros com o Krasnodar pelo Wanderson, que hoje inclusive joga no Cruzeiro. João Marcelo está aguardando cenas dos próximos capítulos, mas a tendência é que ele permaneça. O Arthur Jorge vai chegar para comandar o Cruzeiro, mas eu tenho a impressão que só Arthur Jorge não vai bastar, né? A gente conversou sobre isso ontem na turma do bate-bola. O recado do elenco nesse começo de temporada não é bom. E aí tá falando de postura, falando sobre algumas coisas que a gente observa dentro de campo, né? De competitividade, que foi destacado pelo Rafa Silveira. Além dessa história da competitividade, que aí o treinador vai ter o seu papel também em trazer e puxar isso de volta, opções, né? Acredito que o Arthur Jorge já tenha feito um monitoramento e entendido as necessidades que esse elenco tem. Em especial, a preocupação quanto ao setor ofensivo, né? O Cruzeiro precisa de alguém para ajudar o Caio Jorge a fazer gol, né? Para fazer gol, dividir, né, os gols com o Caio Jorge. O Botafogo do Arthur Jorge tinha muita coisa boa ofensivamente. E acho que o Cruzeiro vai, no meio do ano, contratar, não sei se um figurão tipo o Gerson, mas adicionar qualidade ao seu setor ofensivo. Tem faltado, estava faltando antes, trabalho técnico, trabalho da comissão técnica, está faltando competitividade e em vários momentos falta qualidade também, né, Ale? Você sabe que você pode... A gente estava conversando aqui a respeito da grande cartada que foi a chegada do Gerson, que é uma posição que você tem ali na meiuca, né? Porque o Gerson já passou por todas ali, né? Mas na meiuca você tem o Lucas Silva, você tem o Lucas Romero, você tem o Mateuzinho, você tem o Matheus Pereira, você tem o Christian, você tem o Japa. Não é um setor carente. Certamente não, né? E assim, o investimento do Pedrinho, ele foi um investimento que não é de SAF, é um investimento de torcedor. O movimento que o Pedrinho fez foi de um apaixonado. Ele não faz esse tipo de movimento na empresa dele, ele não vai fazer. Porque não é só a chegada do Gerson, não, né? Ele teve a permanência do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, aliás, o staff do Matheus Pereira esperou ali ele poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para depois renovar. Então, ali é uma pedrada, né, que o Matheus Pereira deu no Cruzeiro. Teve esse movimento, ele recusou o Caio Jorge, né? O Caio Jorge tinha uma proposta milionária, vai fazendo a conta. Renovou o contrato do Caio, né? Renovou o contrato. Ele traz, o ano passado, o Sinisterra, que teoricamente ia cumprir essa lacuna, ia fechar esse ataque aí. Ele traz o Arroio, ele traz o Vídea Real, né? Então, ele fez vários movimentos no sentido de reforçar e tirou aqueles caras que... Sim, até em algum momento ajudaram, mas não, né? Tipo, na linha do Bolaci lá, que é um jogador que não, sabe, não... Oportunidade de mercado, né? Mas que não, pro projeto. Então, assim, o investimento que ele fez foi um investimento muito forte, né? Então, vamos ver como ele vai se comportar. Mas, evidentemente, que falando do Arthur Jorge, ele tinha só o Luiz Henrique como jogador agudo de lado de campo. Você imagina. Thiago Almada. O lado esquerdo. Mas é que o Luiz Henrique é aquele cara que o Tite sonhava também, né? De ter, e que não tem. Não tem, porque o Sinisterra tá sempre machucado, o Arroio ainda é muito cru. Então não tem, né? O Wanderson marca melhor que ataca. Agora, eu fico preocupado, por exemplo, será, e é uma coisa que a gente conversou logo na primeira partida dele como titular, o Matheus Cunha, ele retomando o ritmo, ele vai ser um goleiro que vai te trazer segurança pro ano inteiro, né? Pro ano inteiro, praticamente. Será que vai ser o goleiro mesmo? Porque é natural, Cirilo, que nesses primeiros jogos, o cara sinta, o cara jogou como titular em maio do ano passado. E ainda sem uma sequência, né? Jogou em maio do ano passado, mas jogou. Então é natural que o cara sinta, né? Ainda mais o goleiro. Mas eu tenho dúvida se ele é o cara. Outra coisa, será que você não pode dar uma olhadinha na lateral direita? Né? Porque o Cauã Moraes, ele tá pedindo passagem, mas não é de hoje. Aí se você olha pra frente, você fala assim, pô, mas o William é um cara que tá aí há muito tempo e tal. O Wagner é um cara consagrado na carreira. Então, mas agora dá. Agora dá, porque os dois estão jogando mal. E o menino é muito bom.
né? O cruzamento dele no gol do Cruzeiro contra o Vasco, que isso? Pro Japa, né? Bate muito bem na bola. Pro Japa. Japa. Com a mão, absurdo. Então, é uma outra dúvida que eu tenho também a respeito do posicionamento do Gerson. O que ele vai fazer com esse Gerson? Porque o Tite tentou. Eu sempre falei aqui, mesmo pro hater do Tite, o cara que mais odeia o Tite, aliás, que o Tite nem tinha chegado, já tinha um montão desses aí. O Tite colocou primeiro o Gerson no banco, depois colocou no lugar do Christian, depois colocou no lugar do Lucas Silva, depois colocou no lugar do Arroio. Ele foi tentando, sabe, entender o Gerson junto com o time, né? O que ele vai fazer com o Gerson, né? E recuperar o melhor futebol dessa turma aí, porque eu já disse aqui, você conta numa mão os caras que estão repetindo o nível de atuação do ano passado. Pra mim, Cássio, Romero, os dois estão machucados inclusive, e Caio Jorge com asterisco, com ressalva, porque eu acho que o Caio Jorge está jogando bem, foi artilheiro do Campeonato Mineiro, mas ano passado ele jogava melhor, mas ele está jogando bem. Então eu contei 3. Aí a avaliação de cada um. Cruzeiro e Santos domingo. Dito tudo isso, gente, Cruzeiro tá com mais de 30 mil ingressos vendidos, assim, casa vai estar cheia, ou seja, se tem 30 mil vendidos na sexta-feira, na véspera do jogo, vai passar de 40 mil provavelmente no domingo. Então, assim, ambiente propício pra turma se entregar e ganhar do Santos, que é ruim, né? Vamos falar a verdade, né? O time do Santos tá muito abaixo. Santos e Internacional, o nível dos dois times, eu vou te falar, tá? Se os 10 de linha do Cruzeiro correrem, já vai levar vantagem, porque Neymar e Gabigol não correm. Eu acho o time do Inter melhor do que o time do Santos. Eu acho o time do Santos é muito desequilibrado. Vai ter uma vantagem, além de ter o Cuca, que conhece muito aqui o ambiente, o adversário e tal, não vai ter o Gabigol. Verdade, questão de contrato. Questão de contrato, boa lembrança, boa lembrança. E você acha isso bom pro Cruzeiro, né, no caso? O Gabigol tem feito os gols dele e tal, mas só que hoje no futebol competitivo, você imaginar um time que começa com -2 na marcação é fatal. E esses dois não estão entregando nada ofensivamente. O Gabigol tem feito os golzinhos, né? Mas mesmo assim, cara, o Gabriel, assim, ele faz um gol, aí fica 3 partidas sem fazer, aí depois faz outro. Não é um jogador que tem aquela constância que a gente já... Você pega o Vidalba e o Fabrício, Bruno, principalmente, na minha opinião, o Vidalba, que hoje é o melhor zagueiro do time, embora tenha jogado muito mal também contra o Furacão, eles participam da ação ofensiva o tempo todo. O tempo todo. E ali é o Gabigol e o Neymar, meu amigo, pra marcar, né? Então, eu acho que o Gabigol jogar nesse aspecto seria uma boa pro Cruzeiro. Então, certamente o Cuca vai armar ali um time bem cauteloso, bem defensivo, e só o Neymar, que não tem obrigação defensiva, né? Então, acho que vai ser por aí. Mas cara, tem muita esperança que o Cruzeiro retome. Não tem mais o que fazer, né? Não tem o que mudar, mesmo com desfalques importantes, o time tem que jogar. Agora é meio que obrigação, jogar mais e vencer, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.